O sol ainda nem tinha nascido direito quando Abraão escutou aquele barulho estranho vindo do quintal dos fundos. Era um choro baixinho, meio abafado, que parecia vir de trás do galinheiro velho. O homem levantou da cama de um pulo, com o coração batendo descompassado no peito. Ele morava sozinho naquela casinha simples, no meio do nada, a uns 5 quilômetros da cidade mais próxima, e não estava acostumado com visitas, muito menos àquela hora da madrugada. Abraão tinha 52 anos, era um homem magro, de pele queimada de sol, com as mãos cheias de calos de tanto trabalhar na roça. Ele vivia ali sozinho fazia uns 10 anos, desde que a esposa tinha partido, deixando ele com o coração partido também. Nunca mais quis saber de ninguém, se fechou para o mundo, vivia só para trabalhar e dormir. Era um sujeito quieto, meio amargurado, que não conversava com quase ninguém e só ia na cidade quando precisava comprar alguma coisa que não tinha jeito. Quando abriu a porta dos fundos e olhou para o quintal escuro, Abraão não viu nada de diferente no começo. Mas o choro continuava, agora um pouco mais alto, vindo de trás da pilha de lenha que ele guardava encostada no galinheiro. O homem pegou a lanterna velha que ficava pendurada no prego da parede e foi se aproximando devagar, com aquele medo que a gente sente quando não sabe o que vai encontrar. Foi quando ele viu a menina. Era uma criança pequena. Devia ter uns 5 anos no máximo, toda encolhida atrás da lenha, com o corpinho tremendo de frio. Ela estava suja de terra da cabeça aos pés, o vestidinho rasgado em vários lugares, os pezinhos descalços cheios de machucados. Os cabelos cacheados estavam embaraçados, cheios de folhas secas e gravetos. Quando a luz da lanterna bateu no rosto dela, a menina levantou a cabeça e olhou para Abraão com aqueles olhos grandes, assustados, molhados de lágrima. Meu Deus do céu! Abraão sussurrou, sentindo o ar faltar no peito. Ele não sabia o que fazer. Nunca tinha lidado com criança, não tinha jeito com essas coisas, mas também não podia deixar a coitadinha ali, tremendo de frio e com aquela cara de sofrimento. Vem cá, pequena. Não vou te fazer mal, não, ele falou, agachando e estendendo a mão devagar. A menina não se mexeu. Ficou ali, olhando para ele com aquela cara de bicho acuado, como se tivesse apanhado tanto na vida que não confiava mais em ninguém. Abraão sentiu uma coisa apertar dentro do peito, uma dor que ele não sentia fazia muito tempo. Era compaixão, era pena, era raiva de quem tinha deixado aquela criança chegar naquele estado. Tá com fome? Ele tentou de novo, usando a voz mais macia que conseguiu. A menina piscou devagar e fez que sim com a cabeça, mas ainda não saiu do lugar. Abraão então levantou, foi até a cozinha e voltou com um pedaço de pão e um copo de leite. Colocou no chão perto dela e se afastou uns passos. Pode comer, é teu. Foi só quando ele se afastou que a menina se mexeu. Ela agarrou o pão com as 2 mãozinhas sujas e começou a comer que nem um animal faminto, engolindo sem nem mastigar direito, como se tivesse dias sem comer nada. Abraão ficou ali parado, olhando aquela cena, sentindo o coração partido em 1000 pedaços. Que tipo de gente deixava uma criança daquele jeito? Onde é que estavam os pais dela? Quando a menina terminou de comer, ela pegou o copo de leite e tomou tudo de uma vez, deixando aquele bigodinho branco em cima do lábio. Abraão chegou mais perto de novo, devagar, e dessa vez ela não se encolheu tanto. Como é que tu chama? Ele perguntou. A menina não respondeu. Ficou olhando para ele em silêncio, com aqueles olhos fundos que pareciam velhos demais para uma criança tão nova. Tá perdida? Fugiu de casa? Cá de teus pais? Abraão insistiu, mas a menina continuou muda. Ou ela não queria falar, ou tinha passado por alguma coisa tão ruim que tinha ficado sem voz. O homem suspirou fundo e estendeu a mão de novo. Vamos entrar. Aqui fora tá frio demais. Dessa vez, a menina aceitou a mão dele. Os dedinhos pequenos e gelados se fecharam em volta da mão grossa e calejada de Abraão. E ele sentiu uma emoção estranha subir pela garganta. Fazia tanto tempo que ele não tocava em outra pessoa.
Fazia tanto tempo que ele não se importava com nada além do próprio umbigo. E agora ali estava ele, segurando a mão de uma criança desconhecida que tinha aparecido do nada no quintal dele. Abraão levou a menina para dentro de casa, acendeu o lampião porque ainda estava escuro, e sentou ela na única cadeira boa que tinha na cozinha. Esquentou mais um pouco de leite, achou uns biscoitos velhos no armário e deu para ela. Enquanto a menina comia, ele ficou ali parado, sem saber direito o que fazer. Devia levar ela na cidade? Procurar a polícia? Mas e se os pais dela fossem gente ruim? E se ela tinha fugido de casa por algum motivo sério? Foi quando Abraão reparou nas marcas. Tinha uns roxos no braço da menina, marcas que pareciam dedos de adulto apertando com força. Tinha um arranhão feio na perna, já meio cicatrizado, mas ainda vermelho. E quando ela virou de lado para pegar outro biscoito, ele viu que tinha uma queimadura pequena nas costas, do tipo que cigarro faz quando encosta na pele. O sangue de Abraão gelou. Ele conhecia aquelas marcas. Já tinha visto coisa parecida antes em outras pessoas, em outros tempos. Aquela menina não tinha se perdido. Ela tinha fugido. Tinha corrido para longe de alguém que estava machucando ela. E pelos sinais que ele estava vendo, esse alguém não era gente boa, não. Escuta aqui, Abraão falou, agachando na frente da menina e olhando nos olhos dela. Eu não sei o que tu passou, pequena. Não sei de onde tu veio nem quem te fez essas coisas ruins. Mas eu te prometo uma coisa. Enquanto tu estiver aqui, ninguém vai te machucar. Entendeu? Ninguém. A menina olhou para ele por um tempo longo, como se tivesse medindo se podia acreditar naquelas palavras. E então, pela primeira vez, ela esboçou um sorrisinho pequeno, tímido, que durou só um segundo, mas que mexeu com Abraão de um jeito que ele não esperava. O dia foi clareando e Abraão não sabia direito o que fazer. Ele deu banho na menina numa bacia de alumínio, usando água morna que esquentou no fogão a lenha. Ela não reclamou, não chorou, só ficou ali quietinha enquanto ele lavava o cabelo dela com cuidado, tirando a sujeira toda. As roupas que ela estava usando eram um trapo só. Então Abraão pegou uma camisa velha dele, rasgou a barra para ficar menor e improvisou uma roupinha. Ficou enorme nela, mas pelo menos estava limpa. Abraão não tinha nada de criança na casa, nem brinquedo, nem livro, nem nada que pudesse distrair a menina. Então ele pegou uns gravetos do quintal, amarrou com barbante e fez uns bonequinhos improvisados. A menina pegou aquilo e começou a brincar devagar, ainda desconfiada, mas pelo menos não estava mais com aquela cara de terror puro que tinha quando ele achou ela. Durante o dia, Abraão tentou fazer ela falar. Perguntou o nome dela de novo, perguntou de onde ela vinha, se tinha irmãos, se lembrava de alguma coisa. Mas a menina continuava muda que nem porta. Só olhava para ele, escutava tudo, mas não soltava uma palavra sequer. Abraão começou a achar que talvez ela não soubesse falar ou que tinha algum problema, mas depois percebeu que não era isso. Ela entendia tudo que ele falava, obedecia quando ele pedia alguma coisa. Então, não era burrice nem doença. Era trauma mesmo. Era medo. No fim da tarde, Abraão teve que tomar uma decisão. Ele precisava ir na cidade, na venda do seu Joaquim, comprar uns mantimentos porque a despensa estava quase vazia, mas não podia deixar a menina sozinha. E se ela fugisse? E se alguém aparecesse procurando por ela? Então, ele decidiu levar ela junto, mesmo sabendo que ia chamar atenção. A caminhada até a cidade demorou uns 40 minutos. A menina ia do lado dele, segurando firme na mão dele, olhando para tudo com aqueles olhos arregalados. Ela não falava, mas dava para ver que estava prestando atenção em cada detalhe. Nas árvores do caminho, nos passarinhos cantando, nas casas que iam aparecendo conforme eles se aproximavam do centro. Quando chegaram na venda, o seu Joaquim quase caiu para trás de tanta surpresa. "Abraão, que menina é essa?"
O velho perguntou, olhando para o homem e para a criança com a cara mais espantada do mundo. Todo mundo na cidade conhecia Abraão como o ermitão, o homem que vivia sozinho e não queria papo com ninguém. Ver ele aparecer com uma criança pela mão era coisa de outro mundo. Achei ela no meu quintal hoje de manhã. Estava perdida. Abraão explicou, meio sem graça. Ele não era de dar satisfação para ninguém, mas sabia que se falasse que a menina tinha aparecido do nada, ia gerar conversa. E conversa demais podia trazer problema. Perdida? Mas perdida de onde? De quem que é essa menina? Seu Joaquim insistiu, agora com aquela cara de curioso que não ia largar o osso tão cedo. Abraão sentiu a mãozinha da menina apertar mais forte a dele, como se ela tivesse com medo da situação. Não sei ainda. Vou ver se descubro. Por enquanto ela está comigo, Abraão falou, dando por encerrado o assunto. Comprou umas coisas básicas, arroz, feijão, uns ovos, um pouco de carne seca e saiu dali antes que o velho fizesse mais perguntas. Mas já dava para ver pelas caras das pessoas na rua que a notícia ia se espalhar rápido. Até o fim do dia, a cidade inteira ia saber que Abraão tinha aparecido com uma menina estranha. No caminho de volta, Abraão começou a se preocupar de verdade. O que ele tinha feito? Ele não podia ficar com uma criança que não era dele. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia vir perguntar, ia querer saber a história toda, e aí como é que ele ia explicar? Mas ao mesmo tempo, quando olhava para a menina andando do lado dele, com aquela roupona enorme balançando no vento, ele não conseguia imaginar ela em outro lugar. Já tinha criado um laço esquisito com aquela criança em menos de um dia. Quando chegaram em casa, Abraão preparou uma janta simples, arroz, feijão e uns pedaços de carne seca refogada com cebola. A menina comeu tudo que ele pôs no prato dela, limpou até o último grão de arroz. Depois ela começou a bocejar, os olhinhos ficando pesados. Abraão pegou uns cobertores velhos, fez uma caminha improvisada no chão da sala, perto do fogão a lenha que estava aceso para aquecer a casa, e deitou ela ali. Dorme tranquila, pequena. Amanhã a gente vê o que faz, ele falou, passando a mão no cabelo cacheado dela com um carinho estranho, desajeitado, porque ele não sabia direito como fazer essas coisas. A menina fechou os olhos e em poucos minutos estava dormindo profundo, respirando devagar, finalmente parecendo em paz. Abraão sentou na cadeira da cozinha, acendeu um cigarro que tinha guardado fazia tempo e ficou ali pensando na vida. Como é que as coisas tinham mudado em menos de 24 horas? Ontem de manhã, ele era um homem sozinho, vivendo sua rotina amarga, sem se importar com nada nem ninguém. E hoje ele estava ali, responsável por uma criança que ele nem sabia o nome. A noite foi passando e Abraão não conseguiu dormir direito. Ficou ali sentado, fumando, pensando, olhando de vez em quando para a menina dormindo no chão. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa, que não podia simplesmente ficar com ela assim, sem mais nem menos. Mas também sabia que se entregasse ela para as autoridades, provavelmente ela ia voltar para quem tinha feito aquelas marcas no corpo dela. E isso ele não podia permitir. Quando o sol começou a nascer de novo, Abraão tomou uma decisão. Ele ia tentar descobrir de onde a menina tinha vindo, ia perguntar para os vizinhos, ia dar uma volta nas redondezas, ia ver se alguém sabia de alguma família que tinha perdido uma criança. Mas ia fazer isso com cuidado, sem chamar muita atenção, porque tinha alguma coisa nessa história toda que não cheirava bem. E se tinha uma coisa que Abraão tinha aprendido nos seus 52 anos de vida, era que quando as coisas não cheiravam bem, era porque realmente tinha podre no meio. A menina acordou com o barulho dele mexendo na cozinha, preparando o café da manhã. Ela sentou na caminha improvisada, esfregou os olhos com as mãos pequenas e olhou em volta meio perdida, como se tivesse esquecido onde estava. Quando viu Abraão, relaxou um pouco. Era estranho como ela já parecia confiar nele, mesmo se conhecendo fazia tão pouco tempo. "Bom dia, pequena."
Abraão cumprimentou, colocando na mesa um prato com pão e leite morno. Vem comer. A menina levantou devagar, ainda enrolada no cobertor, e foi até a mesa. Sentou na cadeira e começou a comer, sempre em silêncio, sempre com aqueles olhos atentos a tudo. Foi nesse momento que Abraão decidiu dar um nome para ela, já que ela não falava o próprio nome. Sara, ele disse de repente. Vou te chamar de Sara. Tá bom assim? A menina olhou para ele e pela segunda vez, desde que tinha chegado ali, esboçou aquele sorrisinho pequeno e tímido. Abraão achou que ela tinha gostado. E o nome até que combinava. Sara era um nome da Bíblia. Nome de mulher forte, que tinha passado por provação, mas tinha vencido no final. A manhã seguinte trouxe consigo um frio danado que cortava a pele. Abraão acordou antes do sol nascer, como sempre fazia, mas dessa vez não foi para o trabalho na roça. Ele tinha uma missão diferente. Precisava ir até a cidade grande, a 3 horas de caminhada dali, para tentar conseguir alguma informação sobre o paradeiro da família de Sara. A menina continuava na casa dele, quietinha, brincando com os gravetos no quintal. Mas Abraão sabia que aquilo não podia durar para sempre. Ele não tinha condições de criar uma criança sozinho, por mais que o coração dele doesse só de pensar em se separar dela. Antes de sair, Abraão passou na venda do seu Joaquim e pediu para ele ficar de olho na menina enquanto ele ia resolver umas coisas. O velho aceitou sem fazer muita pergunta, mas Abraão viu no olhar dele que o homem estava desconfiado. Na cidade grande, Abraão foi direto no posto de saúde, pensando que talvez alguém lá soubesse de alguma família que tinha perdido uma menina. A moça da recepção, uma tal de Débora, atendeu ele com cara de poucos amigos. O senhor tem certeza que a menina não é sua? Ela perguntou, olhando ele de cima embaixo, com aquele jeito de quem não acredita em nada. Abraão sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Explicou tudo de novo, como tinha achado a criança, como ela não falava nada, como ele estava tentando fazer o certo. Débora anotou umas coisas num papel e disse que ia fazer umas ligações, mas que ele precisava voltar dali uns dias. Quando Abraão voltou para casa no fim da tarde, encontrou uma cena que deixou ele sem chão. Sara estava no colo do seu Joaquim, chorando desesperada, se debatendo, gritando que nem uma louca. O velho tentava acalmar ela, mas não estava dando certo. Que foi que aconteceu? Abraão perguntou, correndo para pegar a menina no colo. Apareceu uma mulher aqui dizendo que era assistente social, querendo levar a menina embora. Eu não deixei porque você não tinha falado nada, mas a menina ficou apavorada quando viu a moça. Nunca vi uma criança ter medo desse jeito, seu Joaquim explicou, ainda meio tremendo. Abraão sentiu um calafrio subir pela espinha. Alguma coisa não estava certa. Por que Sara teria tanto medo de uma assistente social? A menina se agarrou nele com força, escondendo o rosto no peito dele, e pela primeira vez, desde que ele tinha achado ela, Sara falou uma palavra. Não. Era um sussurro baixinho, cheio de desespero, mas era uma palavra. Abraão apertou ela nos braços e prometeu baixinho no ouvido dela que não ia deixar ninguém levar ela embora, até entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, Abraão começou a investigar por conta própria. Ele não era homem de estudos, não entendia de leis, nem de papelada complicada, mas tinha bom senso e sabia conversar com as pessoas. Foi batendo de porta em porta na redondeza, perguntando se alguém sabia de alguma família que tinha sumido, se tinha acontecido alguma coisa estranha nos últimos tempos. Foi quando encontrou Raquel, uma mulher que morava sozinha numa casinha nos fundos da estrada principal. Raquel era conhecida por ser meio esquisita, falava pouco, vivia trancada em casa. Mas quando Abraão mencionou a menina de cabelo cacheado que ele tinha achado, a mulher ficou pálida que nem papel. Entre aqui, rápido, ela mandou, puxando ele para dentro da casa. Dentro, com a porta bem fechada, Raquel contou uma história que fez o mundo de Abraão virar de cabeça para baixo.
Eu conheço essa menina. Ela é filha da Esther, uma moça que morava aqui perto até uns meses atrás. A Esther era casada com um homem ruim, um cabra violento que bebia demais e batia nela e na criança. Eu via as marcas no corpo da Esther quando ela vinha buscar água no poço, mas ela nunca falava nada, tinha medo. Um dia, a Esther sumiu. O marido dela, o Ismael, espalhou que ela tinha fugido com outro homem e abandonado a filha, mas eu nunca acreditei nisso. A Esther amava aquela menina mais que tudo. Abraão sentiu o coração apertar. E o que aconteceu com a Esther? Ele perguntou, já imaginando a resposta. Raquel balançou a cabeça devagar. Ninguém sabe. Tem gente que diz que ela está viva, escondida em algum lugar longe daqui, com medo do Ismael. Tem gente que acha que ela não teve essa sorte. O Ismael continuou morando na casa deles uns tempos, mas depois vendeu tudo e foi embora também. A menina deve ter fugido antes dele vender a casa. Ela era esperta, mesmo pequena. As peças começaram a se encaixar na cabeça de Abraão. Sara não era uma criança abandonada por acaso. Ela tinha fugido de uma situação terrível. O medo que ela tinha mostrado quando a tal assistente social apareceu fazia sentido agora. Provavelmente ela achava que a mulher ia levar ela de volta para o pai. Onde é que esse Ismael está agora? Abraão perguntou. Dizem que ele foi para a capital arrumar trabalho numa construção. Mas eu não sei se é verdade. Esse homem é perigoso, Abraão. Se ele descobrir que você está com a filha dele, pode vir atrás. Abraão saiu da casa da Raquel com a cabeça fervendo de pensamentos. Ele tinha duas escolhas. Podia entregar Sara para o sistema, deixar que outras pessoas resolvessem aquela situação e voltar para sua vida simples e sossegada. Ou podia enfrentar o problema de frente, proteger a menina e lidar com as consequências que viessem. Quando chegou em casa e viu Sara brincando no quintal com o cachorro vira-lata que tinha adotado ela, a decisão ficou fácil. Ele não ia abandonar aquela criança. Os meses seguintes foram de muito cuidado e tensão. Abraão passou a trancar as portas de noite, ficava atento a qualquer barulho estranho e evitava falar sobre Sara para as pessoas que não eram de confiança. A menina foi aos poucos se abrindo, começou a falar mais, ainda com aquela voz baixinha e assustada, mas pelo menos ela se comunicava. Ela contava para Abraão sobre a mãe dela, sobre como a Esther cantava para ela dormir, sobre como elas se escondiam no banheiro quando o pai chegava bêbado em casa. Um dia, Abraão decidiu que precisava tentar achar a Esther. Se a mulher estava viva em algum lugar, ela tinha direito de saber que a filha estava segura. Ele começou a fazer umas perguntas discretas, conversou com gente que conhecia gente de outras cidades, até que conseguiu uma pista. Diziam que uma mulher parecida com a descrição da Esther estava trabalhando numa fazenda a uns 50 quilômetros dali. Cuidando da casa de um casal de idosos, Abraão pegou Sara pela mão e os dois fizeram a viagem de ônibus até lá. A menina estava nervosa, apertando a mão dele com força, sem entender direito o que estava acontecendo. Quando chegaram na fazenda e bateram no portão, quem atendeu foi uma mulher magra, de uns 30 anos, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas com olhos que ainda tinham um resto de esperança. Era Esther. A mulher olhou para a menina e ficou paralisada. Os olhos dela se encheram de lágrima na mesma hora, as pernas pareceram fraquejar. "Sara!" Ela sussurrou, a voz quebrando de emoção. A menina soltou a mão de Abraão e correu para os braços da mãe, gritando: "Mamãe! Mamãe!" Pela primeira vez em meses, as duas se abraçaram ali no portão, chorando, se agarrando uma na outra como se o mundo fosse acabar. Abraão ficou ali parado, vendo aquela cena com o coração apertado, mas ao mesmo tempo aliviado. Ele tinha feito a coisa certa, tinha protegido a menina, tinha achado a mãe dela, tinha dado para elas a chance de ficarem juntas de novo. Esther levantou a cabeça, olhou para ele com os olhos molhados de lágrima e disse com a voz embargada: "Obrigada."
Obrigada por cuidar da minha filha. Eu fugi dele. Eu tive que fugir, senão ele ia me... Eu não aguentava mais. Mas eu não consegui levar ela comigo. Ele estava de olho em tudo. Eu ia voltar para buscar ela quando tivesse um jeito, mas quando voltei na casa, ele já tinha vendido tudo e sumido. Eu achei que tinha perdido ela para sempre. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Abraão balançou a cabeça. Ela é uma menina corajosa. Fugiu sozinha, achou minha casa, sobreviveu. Agora vocês vão ficar juntas de novo. Esther convidou ele para entrar, apresentou ele para os patrões dela. Um casal de velhos muito bons, o Simão e a Ana, que tinham acolhido ela quando descobriram a situação. Eles ofereceram para Esther e Sara ficarem morando ali na fazenda, num quartinho nos fundos, em troca de Esther continuar ajudando nos serviços da casa. Mas a história não acabou ali. Algumas semanas depois, Ismael descobriu onde Esther estava. Ele apareceu na fazenda, bêbado, gritando que ia levar a mulher e a filha de volta, que elas eram dele, que ninguém tinha direito de se meter. O velho Simão tentou conversar com ele, mas Ismael empurrou o coitado no chão. Foi quando Abraão, que tinha ido visitar Sara e Esther naquele dia, saiu da casa. Você não vai levar ninguém daqui, Abraão falou, se colocando na frente de Ismael. O homem era mais novo, mais forte, mas Abraão não estava com medo. Ele tinha passado a vida inteira trabalhando pesado, tinha músculos de aço debaixo daquela roupa simples. E mais importante, ele tinha uma razão para lutar. Elas não são suas. Você perdeu o direito de chamar elas de família quando levantou a mão para elas. Ismael tentou partir para cima dele, mas Abraão segurou o braço do homem com uma força que nem ele sabia que tinha. Os dois ficaram ali, medindo força, até que Ismael percebeu que não ia ganhar aquela briga. O covarde só sabia bater em mulher e criança. Quando encontrava outro homem na frente, ele amolecia. Isso não acaba aqui, Ismael rosnou, mas já estava recuando. Eu volto. Elas são minhas. Não, não são. E se você voltar aqui, eu vou estar esperando. E da próxima vez não vou só segurar seu braço, não, Abraão respondeu, com uma calma que assustou até ele mesmo. Ismael cuspiu no chão, xingou todo mundo, mas foi embora. E nunca mais voltou. Os meses foram passando e Sara foi se transformando. A menina que tinha chegado muda, assustada, cheia de medo, agora falava, ria, brincava. Ela voltou a ser criança de verdade. Esther também mudou. O rosto dela foi ficando mais leve, o sorriso voltou a aparecer. As duas viviam na fazenda, trabalhavam junto com Dona Ana, e aos poucos foram reconstruindo a vida. Abraão continuou visitando elas toda semana. Levava umas coisinhas para Sara. Uns doces, uns brinquedinhos que ele comprava na cidade. A menina corria para abraçar ele toda vez que ele chegava, chamava ele de tio Abraão, contava tudo o que tinha acontecido na semana. E Abraão, que tinha passado 10 anos sem se importar com nada, agora tinha uma razão para acordar todo dia. Tinha gente que precisava dele, gente que se importava com ele. Um dia, quase um ano depois de ter achado Sara no quintal, Abraão estava sentado debaixo de uma árvore na fazenda, vendo a menina brincar com as galinhas no terreiro. Esther sentou do lado dele e ficou quieta por um tempo, só olhando a filha. Depois ela falou, sem tirar os olhos de Sara. Sabe, Abraão, eu passei muito tempo achando que Deus tinha esquecido de mim e da minha filha. Achei que a gente estava sozinha no mundo, que ninguém ia se importar se a gente sumisse. Mas aí você apareceu. Você, que vivia sozinho, amargurado, sem querer saber de ninguém, foi o único que estendeu a mão para a gente. Às vezes eu acho que você foi um anjo que Deus mandou. Abraão deu uma risada meio sem graça. Eu não sou anjo não, Esther. Sou só um velho teimoso que não sabia que estava precisando de alguém até achar uma menina no quintal. Esther sorriu e apoiou a cabeça no ombro dele.
Pois é, mas você salvou a gente. E a gente salvou você também. Você está diferente, Abraão. Está mais leve, mais feliz, volta a viver de verdade. E era verdade. Abraão tinha mudado. Ele não era mais aquele homem fechado, amargo, que tinha desistido da vida. Agora ele tinha propósito. Tinha gente para cuidar, tinha amor para dar, mesmo que fosse um amor meio torto, meio desajeitado, de quem não estava acostumado com essas coisas. Mas era amor de verdade. Os anos foram passando. Sara cresceu forte e saudável, virou uma moça bonita e inteligente. Esther se casou de novo, dessa vez com um homem bom, um trabalhador da fazenda chamado José, que tratava ela e Sara como princesas. Abraão foi padrinho do casamento, todo arrumado num terno emprestado que ficou meio apertado nele, mas que ele usou com orgulho. E quando Sara completou 15 anos, ela fez questão que a festa fosse na casa de Abraão. A casa que antes era vazia e triste, agora estava cheia de gente, cheia de vida, cheia de alegria. Sara chamou Abraão para dançar com ela, e enquanto os dois rodopiavam desajeitados no meio da sala, a menina, que agora era quase uma mulher, falou no ouvido dele: "Obrigada, tio Abraão, obrigada por não ter me deixado sozinha naquele dia, obrigada por ter sido meu pai quando eu não tinha ninguém." Abraão sentiu as lágrimas descerem pelo rosto, mas não tentou esconder. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorava de felicidade. Ele tinha achado aquela menina por acaso, num dia qualquer, e ela tinha mudado a vida dele completamente. Tinha tirado ele da escuridão, tinha mostrado para ele que ainda valia a pena viver, que ainda tinha amor no mundo. E quando a festa acabou e todo mundo foi embora, Abraão sentou na cadeira da cozinha, acendeu um cigarro e olhou em volta. A casa não era mais vazia. Tinha fotos de Sara nas paredes, tinha desenhos que ela tinha feito quando era pequena, grudados na geladeira, tinha vida. E Abraão percebeu que aquele tinha sido o melhor acidente da vida dele, achar uma criança perdida e descobrir no processo que quem estava realmente perdido era ele. A história de Abraão e Sara se espalhou pela região. Virou exemplo de como às vezes as coisas mais bonitas da vida vêm quando a gente menos espera. De como um homem sozinho e amargurado pode virar herói quando abre o coração. De como uma criança assustada pode encontrar segurança nos braços de um estranho que decide ser família. E toda vez que alguém perguntava para Abraão como é que ele tinha tido coragem de acolher uma menina desconhecida, de enfrentar todos os problemas que vieram depois, ele dava sempre a mesma resposta: "Eu não tive escolha." Quando olhei para aqueles olhos assustados, quando vi aquela criança tremendo de frio e de medo no meu quintal, eu soube que tinha que fazer alguma coisa. E fazer o certo nunca é escolha, é obrigação. Sara cresceu e virou professora. Ela dedicou a vida a cuidar de outras crianças que passavam por situações difíceis, que precisavam de ajuda, que precisavam de alguém que acreditasse nelas. E em toda a sala de aula onde ela trabalhava, tinha uma foto na parede. Ela pequenininha, nos braços de Abraão, os dois sorrindo. Abraão viveu até os 80 anos. Quando ele se foi, em paz, dormindo na rede que Sara tinha dado de presente para ele, a cidade inteira foi no enterro. E Sara, já uma mulher feita, com filhos próprios, ficou na frente do caixão e contou a história toda, de como um homem sozinho tinha salvado ela e de como ela, sem saber, tinha salvado ele também. No fim, a vida tinha mostrado para Abraão que vale a pena abrir o coração, mesmo quando ele está machucado, que vale a pena estender a mão, mesmo quando você acha que não tem nada para dar. Porque às vezes o que a gente dá volta multiplicado de um jeito que a gente nunca imaginou. E o amor, mesmo vindo de onde a gente menos espera, tem o poder de transformar tudo, de tirar a gente da escuridão e mostrar que ainda tem luz, ainda tem esperança, ainda tem razão para continuar. E Sara nunca esqueceu aquele dia no quintal, quando acordou e viu um homem desconhecido oferecendo pão e leite para ela.
Aquele foi o dia que mudou tudo. O dia que ela descobriu que ainda existia gente boa no mundo. O dia que ela ganhou um pai de verdade, mesmo sem dividir sangue com ele. Porque família não é só quem nasce com a gente, é quem fica, quem cuida, quem ama, sem pedir nada em troca. E assim termina a história de Abraão e Sara, duas almas perdidas que se acharam por acaso e construíram juntas uma família de verdade, provando que o amor não precisa de sobrenome, não precisa de papelada, não precisa de nada além de um coração disposto a amar e a ser amado.